Reverendíssimo Diácono Sandoval, Seminarista Vinícius, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs que rezam de casa, através das redes sociais da nossa paróquia, povo de Deus que participa de modo presente desta Eucaristia, e um acolhimento especial aos nossos catequistas que hoje inicia essa jornada catequética aqui em nossa paróquia. Celebramos o 29º domingo do tempo comum. A palavra de Deus, na primeira leitura, nos traz o 4º cântico do servo sofredor, lá na profecia de Isaías. Nesses 2 pequenos versículos, Isaías apresenta o rosto de alguém que vai sofrer e que nesse sofrimento ele vai expiar os pecados de muitos. O seu sofrimento é em função da justificação de muitos pecadores. Ele vai carregar sobre si as nossas culpas. Isso na profecia de Isaías. Ainda é profecia. Um rosto de alguém que vai sofrer pelos pecadores. Quando nós ouvimos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, nós encontramos Jesus que já tinha tomado uma firme decisão de ir para a cidade de Jerusalém. Então o Evangelho de hoje ele está no contexto desse caminho de Jesus para Jerusalém. E no meio do caminho, 2 dos seus discípulos se aproximam dele e faz um pedido: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E Jesus pergunta: o que quereis que eu vos faça? E eles respondem: deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Caríssimos irmãos e irmãs, essa pergunta é uma pergunta que deixa Jesus inquieto, porque esses discípulos já têm um certo tempo caminhando com Jesus. Esses discípulos já escutaram as suas pregações, já viram os sinais do reino acontecendo. Então Jesus prepara esses discípulos para viver a experiência do seu reino. E no entanto, indo para Jerusalém, esses discípulos revelam uma fraqueza muito grande. Eles não tinham compreendido ainda qual era o reino que Jesus estava pregando, qual era o reino que Jesus estava ensinando. Por isso, quando eles pedem os melhores lugares do lado de Jesus, quando Jesus chegar na glória, eles estão pensando que Jesus está indo para Jerusalém para tomar a cidade de Jerusalém e ali se apossar do lugar do rei. Então, enquanto Jesus faz um esforço tremendo, formando, orientando, conduzindo todos esses para uma dimensão do reino de Deus, os discípulos, aqueles que estavam bem mais próximos dele, ainda não tinham compreendido. E essa falta de compreensão faz com que eles buscam alimentar em seu coração aquilo que é abominável aos olhos de Jesus para a humanidade: a busca pelo poder e a glória nesse mundo. Jesus não só renunciou à glória e o poder desse mundo, mas também ensinou-nos a fazer isso. No entanto, os discípulos, neste contexto do Evangelho de hoje, eles ainda não tinham compreendido. Por isso que eles pediram os melhores lugares na glória de Jesus, pensando que Jesus iria ficar com o reinado ali em Jerusalém. Mas Jesus
mais uma vez se põe a ensinar e pergunta para eles: vós não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que vou ser batizado? E eles respondem: podemos. Ainda não tinham compreendido nada. Ainda não tinham compreendido nada. Mas Jesus diz: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo que eu devo ser batizado. Que cálice é esse, caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus está falando que vai beber? Quando Jesus está lá no monte, no Getsêmani, em oração, e a sua oração profunda, ele pedia: Pai, se for do teu agrado, afasta de mim este cálice. Ali, caríssimos irmãos e irmãs, revela o cálice que Jesus está falando para os seus discípulos no Evangelho de hoje. É toda a dor e o sofrimento que ele vai enfrentar a partir desse caminho para Jerusalém. As perseguições, a prisão, o flagelo e até mesmo a cruz, que é justamente o batismo que ele está falando. O batismo que Jesus vai receber é o chamado batismo de sangue, vai morrer na cruz para nos salvar. Até então os discípulos não tinham compreendido, e por isso eles responderam com firmeza, com convicção, que eles também podem beber do cálice e receber esse batismo. Mas Jesus sabia que se esses discípulos permanecessem nesse caminho do discipulado, eles com certeza iriam passar por essa experiência, e que de fato passaram. Depois eles compreenderam que as glórias que devemos buscar não são as glórias desse mundo, que o poder que nós devemos buscar não são os poderes desse mundo, mas que devemos nos colocar neste mundo como servos. Por isso Jesus, ainda no Evangelho de hoje, ensina para os outros 10 discípulos que tiveram uma reação espontânea. O evangelista vai dizer que todos os outros 10 discípulos tiveram essa reação tão espontânea, né? Eles ficaram indignados com os outros 2 discípulos que fizeram esse pedido. E Jesus se aproveita então dessa situação para dizer: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus ensina aos seus discípulos mais uma vez o verdadeiro caminho do discipulado. Se nós queremos seguir a Jesus como discípulos neste mundo, devemos nos colocar como servos, estar aqui para servir a todos. Essa é a verdadeira dimensão da vida do cristão, estar a serviço do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, a serviço do reino de Deus, na pessoa do irmão. Servir com gratuidade, servir sem esperar nada em troca, porque quando nós servimos aqui, esperando alguma coisa em troca, já recebemos a nossa recompensa. E aqueles que recebem a recompensa aqui na terra, não tem mais o que reclamar no céu, porque as recompensas já foram alcançadas aqui. Por isso que Jesus, mais uma vez, insiste com esses discípulos, que é preciso estar no último lugar, aquele que serve, aquele que veio para dar a vida para todos, salvar a vida dando a sua vida. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, a missão da igreja é dar continuidade a esse projeto de Jesus Cristo, é continuar esse projeto de Jesus Cristo, sendo presença no mundo, uma presença que se doa, uma presença que cuida das dores e das feridas uns dos outros, e que conduz a todo para uma vida
plena para uma vida feliz. Por isso, na carta aos Hebreus, nós escutamos algo tão bonito, tão profundo. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos o sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Jesus conhece as nossas dores. Jesus experimentou a dor e o sofrimento humano. Ele entrou no céu porque ele não fez a experiência do pecado, mas ele sofreu as consequências do pecado de toda a humanidade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos entende, Jesus compreende a nossa dor. Quando nós nos voltamos para Ele e pedimos socorro, pedimos auxílio, Jesus sabe a dor que nós estamos sentindo, Jesus sabe o sofrimento que nós estamos passando. Por isso, devemos sempre recorrer a Ele, e como o autor da carta aos Hebreus vai afirmar, permaneçamos firmes na fé que professamos. Qual é a fé que nós estamos professando? A fé que nós professamos, caríssimos irmãos e irmãs, é a fé em Jesus Cristo, Rei do Universo, Jesus Cristo, Salvador da humanidade, Jesus Cristo, o Messias que veio para nos mostrar o caminho, e Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos permanecer firme nessa fé, e permanecendo firme na fé em Cristo, devemos buscar então desenvolver uma intimidade com Ele, conhecendo, escutando e colocando em prática os seus ensinamentos. Nós não podemos fazer como esses discípulos que estavam com Jesus, mas não conseguiam compreender o seu projeto, não conseguiam entender ainda os seus ensinamentos, o reino que Jesus pregava. Por isso, sempre a palavra de Deus nos faz um convite em nossa oração, pedir ao Senhor a sabedoria divina, porque tendo a sabedoria divina, nós saberemos discernir sempre em nossa vida qual é a vontade de Deus. E nós precisamos muito desta sabedoria, pois, caríssimos irmãos e irmãs, no caminho do discipulado, seguindo firmemente os passos de Jesus, assim como Ele entrou no céu, nós também um dia entraremos. Jesus entrou no céu porque não teve pecados. Nós entraremos no céu porque Ele perdoou os nossos pecados, Ele acolheu para si as nossas dores, os nossos pecados. Então, através de Cristo é que nós teremos acesso um dia aos céus, estaremos de modo pleno na presença do Senhor. Por isso, toda a palavra de Deus faz mais uma vez esse apelo e esse convite para todos nós. Devemos trilhar o caminho verdadeiro de conversão, caminho que perpassa pelo serviço, pela missão, onde esse mês de outubro, mês missionário, temos um tema tão bonito: Jesus Cristo é missão. Então, se nós queremos, caríssimos irmãos e irmãs, viver a experiência da missão, devemos então viver uma profunda experiência de intimidade com Cristo Jesus, pois Ele é a missão. Então é em Cristo Jesus que nós nos tornamos missionários. Então é em Cristo Jesus que nós nos tornamos missionários para o mundo, missionário para as nossas comunidades, missionário dentro das nossas próprias famílias, missionários dentro da nossa própria igreja, missionários, caríssimos irmãos e irmãs, no mundo. Por isso, hoje, na terceira noite da novena, traz como tema o que vimos e ouvimos na saúde pública. O que vimos e ouvimos na saúde pública, caríssimos irmãos e irmãs? Nesse cenário de pandemia que, graças a Deus, estamos melhorando. Mas o que é que nós vimos e ouvimos? Nós vimos, caríssimos irmãos e irmãs, desde o início
dessa pandemia, profissionais de saúde esgotados, doando inteiramente a sua vida para salvar vida. Quantos e quantos profissionais de saúde perderam noites? Quantos e quantos profissionais de saúde hoje estão enfermos? Outros perderam a vida tentando salvar vida. Nós vimos o heroísmo dos nossos profissionais de saúde, mas também, caríssimos irmãos e irmãs, nós vimos e ouvimos profissionais de saúde que não foram atenciosos, profissionais de saúde que foram negligentes e que deixaram tantas pessoas morrerem, tantas pessoas sem atendimento. E nós vimos e ouvimos, caríssimos irmãos e irmãs, a burocracia em nosso país, que impediu e continua impedindo que o medicamento, que a medicação chegue àqueles que são mais necessitados. Nós sabemos que existem muitas pessoas que com o seu emprego conseguem ter acesso à medicação, conseguem ter acesso a médicos, mas nós sabemos que existem muitas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, que não têm acesso a nada, não têm acesso a nenhum médico, não têm acesso aos medicamentos que são por lei, que deve estar sempre nos postos de saúde para atender essa demanda de pessoas que vivem no submundo do desemprego. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos vendo e ouvindo o sofrimento de muitas pessoas, pessoas com comorbidades que não conseguem controlar as suas comorbidades por falta de medicamento em nossos postos que deveriam ser distribuídos gratuitamente. Para onde está indo essa verba que é federal, que vem para abastecer os nossos postos, os postos das nossas cidades, dos nossos municípios? Então, tem prefeitos que cuidam, mas tem outros que não estão nem aí. Tem câmara de vereadores que se preocupam, mas tem outras câmaras de vereadores que não estão nem aí. E o povo está sofrendo, o povo está morrendo por falta de cuidado de nós mesmos. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a campanha missionária, quando nos pede, quando nos impulsiona para que sejamos missionários a partir de Cristo Jesus, está dizendo: nós precisamos estarmos comprometidos com a vida do outro. Ser missionário, ser discípulo de Jesus Cristo é sentir compaixão, é estar comprometido com a dor e sofrimento do outro. Nós não podemos estar em nossa zona de conforto e esquecer que o nosso irmão está aqui ou ali passando por essa ou aquela necessidade. Amados irmãos e irmãs, quantas pessoas estão sofrendo por causa desse sistema de saúde pública em nosso país, que é um dos melhores sistemas de saúde pública. Sabiam disso? O SUS é um dos melhores sistemas de saúde pública, mas não é levado a sério como deveria ser levado. Então, a palavra de Deus, a campanha da fraternidade, a campanha missionária nos faz pensar, nos faz refletir, ver e ouvir o apelo, os anseios do nosso povo. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos fazer a nossa parte. Às vezes nós exigimos muito dos nossos governantes, daqueles que estão assumindo os cargos públicos, mas nós também podemos minimizar a dor e o sofrimento do nosso povo. Cada um fazendo a sua parte, cada um exercendo a sua generosidade, cada um vivendo verdadeiramente o Evangelho que a palavra de Deus nos diz hoje, que devemos viver com perseverança, que devemos colocar em prática aquilo que nós cremos. A saúde pública precisa de auxílio, a saúde pública está passando por essa situação, mas quem está na área precisa ter um olhar misericordioso para aqueles que sofrem, porque ninguém vai em um posto de saúde se não estiver necessitando. Às vezes nós encontramos a falta de preparação daqueles que estão ali para nos servir, pessoas mal-humoradas, pessoas que não dão atenção à dor e ao sofrimento daquelas pessoas que vêm ali tão necessitadas.
Caríssimos irmãos e irmãs, rezemos, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça da conversão e da mudança de vida, que as pessoas de fato façam experiência no encontro com o Senhor, porque a ganância pelo dinheiro, pelo poder, tem destruído muita vida, tem destruído a vida do ser humano, e não só a vida do ser humano, como sempre o Papa Francisco faz um apelo, o último apelo do Papa Francisco, mais uma vez, ele insiste com as grandes empresas, as multinacionais, que tenham uma sensibilidade de partilhar um pouco do seu lucro para minimizar a dor e o sofrimento do nosso povo. Que cristão nós estamos sendo, caríssimos irmãos e irmãs? Que Cristo nós estamos seguindo, se nós não somos capazes de sentir a dor e o sofrimento dos nossos irmãos? Se a dor e o sofrimento do outro não nos incomoda, que tipo de cristão nós estamos sendo? O que é que nós iremos, caríssimos irmãos e irmãs, apresentar ao Senhor quando chegarmos no céu? Ele vai dizer: eu tive fome, não me deste de comer, eu estive nu, não me vestiste, eu estive doente e não cuidaste de mim, eu estive preso e não me visitastes. O que é que nós iremos dizer para o Senhor? Devemos fazer a nossa parte, assim como aquela velha história do beija-flor, né? A floresta estava pegando fogo e os pássaros todos correndo, e o beija-flor ia lá, pegava uma gotinha de água e jogava no fogo. E o todo: por que é que você está fazendo isso? Você está vendo que você não vai apagar e salvar a nossa floresta? E o beija-flor dizia: eu estou fazendo a minha parte. Então, se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue minimizar e salvar a vida de muita gente. Peçamos ao Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, que nos cure do pecado do egoísmo, que nos cure, caríssimos irmãos e irmãs, desse pecado que tão nos corrói e nos afasta cada vez mais da presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.